Olá pessoal, então vamos ao nosso terceiro módulo, um módulo muito importante, porque a gente vai entender como que é a estrutura dos nossos sistemas Linux, tá? A gente viu nas aulas anteriores que é uma pequena introdução à instalação do próprio sistema, mas é importante a gente entender como é a estrutura dos nossos sistemas Linux. Ele tem uma estrutura diferente, tá? Não é igual aos sistemas privados como da Microsoft, por exemplo. Tá? Então é muito importante tomar conhecimento de como ele funciona para, claro, posteriormente estar utilizando. Tá? Por exemplo, a primeira coisa que nós temos que colocar em mente é que é o uso do terminal. Tá? O sistema Linux é baseado através de terminais, por exemplo. Tá? A gente observando essa imagem, eu tenho aqui embaixo o hardware, eu tenho aqui o Linux kernel, que é o núcleo do sistema, que é propriamente dito o Linux. Tá? Eu tenho um sistema operacional, aqui pode ser chamado middleware, por exemplo, tá? Que está entre a base, entre o que é hardware e o que é software, funcionamento. E ele tem 7 terminais. Os terminais, que são praticamente as linhas de comando, dos quais eu ajo direto com a base do kernel, por exemplo, é chamado de TTY. Eu tenho TTY 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? O 7 é reservado para a parte gráfica, por exemplo, do sistema. Tá? Se você agora apertar no seu teclado com o Linux aberto, Ctrl Alt e F1, você vai perceber que ele abre o seu primeiro terminal. Eu não vou fazer isso agora aqui na minha tela, porque teoricamente eu vou perder a gravação aqui. Tá? Mas a tecla Ctrl Alt e F1 ele vai abrir o primeiro terminal, Ctrl Alt F2 o segundo terminal e assim sucessivamente. Para você voltar à interface gráfica, você vai apertar Ctrl Alt e F7, ou seja, ele volta essa interface que tem o número 7 aqui. Tá? Essa interface, que a gente chama de terminal, é essencial, tá? Porque nele eu posso fazer comandos que é direto para o sistema. A base do Linux é baseada através de comandos e diretivas e comandos de sistema, que vão direto ou podem dar acesso direto ao kernel do sistema. Tá? Então é muito importante e é muito comum também a gente ver muitos profissionais usando o Linux de forma de terminal. Porque pelo terminal tem acesso a muitas outras características. Tá? Por exemplo, se você está em um sistema Linux que não tem interface gráfica, você pode tranquilamente trabalhar no sistema, já que, como eu falei nas aulas anteriores, ele é um sistema multiusuário, claro, né? Então você pode ter aí 6 terminais para estar utilizando, tá? Se você tem a interface gráfica no sistema, que você também viu nas aulas anteriores, você tem acesso ao 7º terminal, onde eu tenho aí a própria interface gráfica, tá? Observe essa imagem no slide 53, interessante uma ideia aí. Porque é o seguinte, eu tenho todo o núcleo daquilo que eu estou apresentando para vocês. Olha só. Aqui no meio eu tenho o hardware. Ok, o hardware, as peças. Eu tenho o kernel. E automaticamente eu tenho chamadas no sistema. Então o Linux já tem chamada no sistema. Olha só. Que podem ser usadas pelos terminais diretamente. Tá? Que é o núcleo do sistema operacional aqui, que é o kernel. E eu tenho as interfaces do sistema, que é a chamada sistema. Eu tenho depois os compiladores, para quem conhece o algoritmo aí, eu tenho o GCC, por exemplo, CC, etc, enfim, compiladores de algoritmo. E depois eu tenho as nossas interfaces, que eu posso chamar de shell ou terminal também, tá? Onde eu tenho bash, que é muito utilizado, sh também, e assim sucessivamente eu tenho shells. Então aqui, através dos shells, eu tenho acesso direto à chamada sistema e posso ter acesso direto ao kernel, tá? Claro, eu tenho bibliotecas também. E por sua vez, finalmente vou ter os comandos que trabalham mais a nível de aplicativo. Tá? O VI, o AS, por exemplo, CMP, etc. Na base desse curso você vai ver muitos e muitos comandos. Você vai poder, terminando esse curso, imediatamente estudando, claro, e direto para utilizar seu sistema no dia a dia. É um curso de Linux profissional. Tá? E toda a arquitetura do sistema você pode ver nesses slides, onde eu tenho desde o hardware até os aplicativos e finalmente os aplicativos do próprio sistema em si, ou seja, da interface gráfica. Tá? Então eu posso, verificando essa imagem, eu posso perceber
que eu posso trabalhar diretamente com o kernel através de comandos direto do shell, tá? Outra coisa bacana para a gente começar a trabalhar dentro do terminal é aprender como funciona o terminal, tá? O terminal tem todos os sistemas Linux. Quanto mais você conhecer os terminais, os comandos respectivamente, e trabalhar como é que eles funcionam, mais você vai se dar bem com Linux, tá? Então, para ser prático da coisa, eu quero passar dicas para vocês para usar o terminal. O primeiro disso, se você estiver utilizando a distribuição Ubuntu, por exemplo, você pode abrir o menu, por exemplo. Esse aqui é a versão Ubuntu 18.04 já, versão bem mais recente. Você pode clicar terminal, tá? E já vai aparecer o terminal para você, tá? Se você estiver utilizando qualquer outra distribuição Linux com interface gráfica, você pode pesquisar no menu terminal, que também vai ser apresentado para você. Se você está usando um sistema Linux que não tem terminal, ou seja, que não tem interface gráfica, você pode usar os comandos que eu acabei de passar para você. Ctrl, por exemplo, mais Alt, mais F1, tá? De F1 até F6. Ou seja, aí eu tenho todas as minhas interfaces trabalhando, tá? Lembrando que eu só coloquei aqui em cima para descrição para você, tá? Correto. E se você quiser voltar para a interface gráfica, simplesmente Ctrl Alt e F7 você volta para esse ambiente do qual você está vendo agora, tá? Então vamos abrir o terminal. Tá aí. Ele já abriu o terminal aqui para mim, tá? É importante eu conhecer o terminal, algumas características. Vocês podem perceber, se você estiver usando o Linux pela primeira vez, o seu terminal deve estar com uma cor diferente, tá? Eu posso trocar os perfis dos terminais, por exemplo, editar preferências. Aí eu tenho aqui o perfil normal, eu tenho as cores, eu posso trocar pelas cores que eu quiser, tá? Respectivamente. Ou então usar a cor do próprio sistema, tá? Que está aqui o terminal com a cor do próprio sistema. Mas eu gosto de trocar as cores para ficar melhor a visualização. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender no terminal, tá? Claro que são os seus comandos, mas eu quero passar algumas dicas para você se dar bem com o terminal e já praticamente trabalhar com esse cara a partir de agora, tá? A primeira coisa que você tem que saber, claro, é o que está acontecendo agora na tela. Eu percebo que aqui eu tenho PH, esse PH que está aqui, por exemplo, é o meu nome de usuário, tá? Então tudo que está antes do arroba, tá? O arroba está aqui, aqui, é o nome de usuário, tá? O arroba vai separar o que? O domínio ou o nome da sua máquina. Então eu posso perceber que o nome de usuário que eu estou usando agora no meu sistema é PH, arroba, o nome da minha máquina PH Mobile, tá? Ok. Outra coisa que eu preciso aprender, os dois pontos é tranquilo, tá? É só para fazer separação mesmo. E eu tenho um tio, você percebe que tem um tio aqui, ó, tá? Esse tio aqui, nada mais nada menos, está me indicando que eu estou na pasta Home, ou seja, eu estou com o terminal aberto dentro da pasta Home do meu usuário. Ou seja, tudo que eu fizer agora vai ficar salvo automaticamente, é claro, na minha pasta onde eu estou exatamente com esse terminal aberto, ou seja, a pasta Home, tá? Que é a pasta que é o diretório principal do usuário. É parecido com a pasta c2.users do Windows atualmente. E eu tenho um cifrão, tá? O cifrão vai me dizer uma coisa. Ele vai me dizer o seguinte: olha, você está usando o terminal como usuário normal, ou seja, que não tem característica de usuário administrador, tá? Muito importante estar em conhecimento disso, porque grande parte dos comandos Linux vai lhe pedir, por exemplo, ou vai lhe bloquear de o acesso ao uso desses comandos. Por quê? Porque o Linux ele tem um sistema de arquivos muito alto e que protege o sistema. Então, se o comando verdadeiramente é para ser usado como um comando de administrador, ele vai ser usado como administrador. E se é um comando que não pode ter privilégio de administrador, ele vai te barrar mesmo. Ele vai dizer que você não pode usar esse comando de forma de administrador, tá? Conhecendo um pouquinho do terminal, vamos voltar aqui para o slide e quero mostrar para você o seguinte. O que eu coloquei aqui, ó. O shell tem uma característica importante: a completação de nomes. Isso é feito pressionando a tecla Tab. Se você observar no seu teclado aí, tem a tecla TAB, que é Tab, que fica ali, geralmente do lado esquerdo, acima do Caps Lock, tá? Do lado esquerdo da tecla Q, tá? E alguns teclados também. O que essa tecla Tab faz? Ela autocompleta aquilo que você está escrevendo, ou seja, comandos, tá?
Ele não completa variáveis, ele completa comandos. Por que eu estou dizendo isso para você? É porque é muito importante a gente ter uma prática de utilização dos comandos no sistema, tá? Principalmente você que está inicializando, para não escrever os comandos errados, tá? É muito importante ter um manuseio e utilizar os comandos no sistema, tá? O primeiro comando que eu quero passar para você de cara, para você já aprender agora, é o comando de histórico, tá? Por exemplo, devemos saber a função de cada comando e escolher o mais adequado para fazer o que desejamos. Por exemplo, eu coloquei o comando history. O comando history é o histórico de comandos. Então, de cara, o primeiro comando que eu quero passar para você é o comando history, tá? Digamos que você passou o dia inteiro trabalhando em seu sistema Linux. Você usou muitos e muitos comandos. Mas ao final do dia você lembra que você tem que usar aquele comando lá aquele comando que você usou pela manhã. Só que você não lembra esse comando. O que você vai fazer? Você tem que lembrar primeiramente do comando history, tá? Eu poderia escrever o comando history direto aqui e apertar enter aqui agora, tá? Mas vocês perceberam que eu digitei todo o comando history, mas pela prática eu posso usar a tecla tab para autocompletar o comando para mim, para não precisar estar escrevendo o comando inteiro, tá? Por exemplo, eu vou apertar a tecla H e vou apertar 2 vezes a tecla tab. Olha que interessante. Ele me mostrou todos os comandos que começam com a letra H. Olha que bacana. Então é muito importante a gente ter essa facilidade de sempre usar a tecla H, a tecla tab, para autocompletar os nossos comandos. E um dos comandos que começa com H é o comando que eu quero, ó, history, tá? Que é o primeiro comando que começa com HI e S, tá? HIS, é o primeiro comando que começa com HIS. Então o que eu tenho que fazer? Vou apertar I aqui e vou apertar a tecla tab novamente 2 vezes. E ele vai mostrar todos os comandos que eu posso usar que começa com HI. Olha que bacana. E para finalizar, eu vou apertar a tecla S e apertar Tab. Olha, perceberam? Ele autocompletou para mim o comando history. Ou seja, facilitou muito o meu trabalho. Então pratique nesse curso e no seu dia a dia, ou no seu trabalho, no seu servidor, muito a tecla Tab para estar utilizando sempre as melhores características de manuseio dos nossos sistemas Linux. Certo. Continuando, eu vou apertar Enter aqui. E olha que legal. Ele me mostrou todo o histórico dos últimos comandos que eu utilizei no meu usuário PH. Olha que bacana. Vocês podem perceber que eu utilizei vários comandos aí. Inclusive, muitos deles nós iremos utilizar aí durante o nosso curso. Tá? Então, se você esqueceu de alguma coisa, lembre da tecla do comando history. Voltando para os slides, eu tenho aqui, ó, eu coloquei nos slides. O aviso do comando do usuário root é identificado por uma jogo da velha, tá? Ou uma hashtag, como você quiser chamar. E o aviso de comando de usuário é identificado por um símbolo cifrão. O símbolo cifrão eu já mostrei para você. Eu estou exemplificando aqui no cifrão, aqui, e vai acompanhar todas as vezes os comandos, dizendo que eu estou usando o meu Linux como usuário normal. Tá? E a identificação de usuário root é usado o jogo da velha. Vou avançar aqui os slides e vou passar aqui para vocês alguns comandos iniciais para vocês já ir praticando no seu sistema. Tá? O primeiro que eu passei para vocês é o comando history, como você está vendo aí nos slides. E o segundo comando que eu quero passar para você é um comando muito bacana, tá? Que é para você listar o que tem nessa pasta atualmente. Tá? Por exemplo, o comando ls, me acompanha aqui embaixo, ó. Ok? Estou digitando aqui embaixo. Vou colocar o comando ls. Tá? O comando ls nada mais nada menos que é a abreviação de lister, ou seja, listagem. Ele vai listar para você o que tem realmente nessa minha pasta. Eu vou dar um enter aqui. Olha que bacana. Ele tem listado aqui vários arquivos e documentos. Observe o seguinte: eu tenho pastas e arquivos e executáveis e imagens também nesse diretório que eu acabei de listar. Preste bem atenção que eu tenho diferentes cores aí. Se você analisar, eu tenho as cores azul, os que não tem cor nenhuma, as cores verdinhas, as cores, vamos dizer assim, um lilás ou um roxo, tá? E assim sucessivamente. Não tem vermelho aí, por exemplo, mas pode ter também. O que isso significa? Significa que nós temos tipos diferentes de arquivos ou pastas aí, tá? Tome nota. O que tiver em azul
é pasta. O que tiver sem nenhum tipo de cor é um arquivo sem extensão, um tipo de arquivo. O que tiver em verde, no meu caso aqui, é scripts, ou seja, algoritmos, códigos executáveis, ou seja, aplicativos ou executáveis. O que eu tiver de lilás aqui, por exemplo, eu estou chamando de imagens, ou seja, para cada tipo o LS vai te demonstrar uma cor. Mas professor, eu troquei o meu perfil de cor, ou ainda não troquei meu perfil de cores, está parecendo com suas cores, ou está totalmente diferente das cores que você está me mostrando. Calma, para cada perfil de cor que você escolher, ele vai filtrar de acordo com o perfil das cores. Pode ter um perfil, por exemplo, que os executáveis, ao invés de ser verde, pode ser azul, e vice-versa. Então tome nota sobre isso também, aprenda sobre isso. Tá? Outro comando que eu quero passar para você é o comando pwd. Que interessante. O comando pwd me mostra onde eu estou atualmente. Me acompanha aqui, nessa última linha. O comando pwd, vou dar enter aqui. Olha que bacana. Ele automaticamente me confirmou, como eu tinha dito para você pelo cifrão, pelo tio, perdão, que está aqui, que eu estou na parte de usuário, /home/ph. Lá na frente, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os diretórios, para você aprender sobre as ideias de diretórios, como é a organização de diretórios dos nossos sistemas Linux, tá? Mas agora, fica por enquanto a pasta /home, tá? Que é a pasta principal, onde fica todos os arquivos de usuário do sistema, tá? Por exemplo, você pode estar usando aí /home/ o seu nome de usuário, tá? Dependendo da escolha que você fez durante a instalação que a gente viu nas aulas anteriores. Ok. Outro comando muito interessante que eu quero passar para você que não está nos slides, que eu acho muito bacana, é o comando de limpar a tela. Sabe, você está utilizando o terminal vários e vários dias, você percebe que a tela tem várias informações, etc. Então ela está cheia de informações, então você quer limpar um pouquinho essa tela. O que você vai fazer? Você vai digitar o comando clear, ou autocompletar o comando clear, que quer dizer em inglês limpar. Pronto, eu vou dar um enter aqui. E claro, eu fiz a limpeza de todo o meu terminal. Eu utilizo muito até o comando clear para limpar a tela todas as vezes que nas aulas eu tenho muitas informações nos quais eu quero fazer uma limpeza e fazer uma aula mais enxuta, ou usar um terminal mais enxuto, tá? E outro comando que está aqui nos slides é o comando logout, tá? Talvez você esteja utilizando um comando ou um terminal, por exemplo, que você está remotamente, por exemplo. Você pode utilizar o comando logout. Ele vai fazer, adivinha, sair daquele ambiente de trabalho de terminal que você está utilizando, tá? Dependendo do sistema que você está utilizando, ele não vai fazer logout. Por exemplo, nas versões mais recentes do Bash, por exemplo, o comando logout fosse substituído pelo comando exit. Ou seja, o comando ou para sair, literalmente, logout foi substituído pelo comando exit. Mas eu estou explicando ele para você porque, claro, você pode estar encontrando um terminal de um Linux antigo ou mais recente que ainda tem esse comando, tá? Então fica essa dica aí. E o comando exit, eu vou sair do terminal. Pronto, dei um enter e eu saí automaticamente do terminal, tá? Eu vou abrir ele para você, para a gente nessa aula novamente. Olha só. Ok, já abri o terminal. Eu estou com ele aberto aqui, tá? Outro comando que eu quero passar para você inicialmente é o comando shutdown, que pelo nome você já está se adequando ao que ele faz, né? Ou seja, saia agora e reinicie o computador, tá? Outro comando que eu quero passar para você como dica, que não está nos slides, é o comando que é isso. O comando que é isso é interessantíssimo, o comando que é isso, tá? Eu gosto muito de exemplificar o comando que é isso nas nossas aulas, porque ele vai nos dar a ideia e nos ajudar sempre na dúvida que a gente possa ter em que tipo de comando está sendo utilizado. Por exemplo, só que claro, o comando que é isso é a sua versão em inglês. Por exemplo, what is, que quer dizer o quê? O que é isso? Traduzindo literalmente. Então, se eu perguntar para o meu terminal, utilizando o comando what is, o que é shutdown, o que ele vai me dizer? Olha só, ele vai me dizer, cara, o comando shutdown, eu posso desligar ou reiniciar nossas máquinas, ou desligar e reiniciar, etc., umas conexões. Olha que bacana.
Então essa dica é importante. Todas as vezes que você estiver utilizando seu sistema, e você pode interagir com ele pelo terminal e perguntando o que é aquele comando que eu estou utilizando. Vamos usar o what is com os comandos que nós já vimos. History. History. Olha só que legal. History. GNU, biblioteca. GNU de histórico. Vamos usar o what is com o comando que nós vimos, ls. Ele mostrou para mim, ó, list directories contents, ou seja, lista o conteúdo dos diretórios, tá? Você pode estar percebendo que no meu aqui está em inglês, tá? Mas eu vou estar traduzindo para você. Mas claro, você pode encontrar distribuições que tudo isso está em português. Vamos usar o what is para o comando pwe, que nós fizemos também anteriormente. Está aí, ó, print name corrente working directory. E já me dá também o significado de pwd, ou seja, printar o diretório de trabalho, sendo uma conversão da tradução, na verdade, bem mais direta. Então, todas as vezes que você utilizar um comando, sempre use o what is. Lembrando que também, lá na frente, nós vamos usar um módulo só de documentação, para você aprender muito mais sobre as documentações do nosso sistema. Lembra que esse curso é completo. Você sai daqui pronto para ir para o mercado de trabalho. Tá? Nos slides, eu coloquei algumas opções que você pode estar utilizando como comando shutdown. Olha só, o traço H, agora, e o traço R, por exemplo, agora. O traço H, ele vai automaticamente desligar o seu computador. O traço R vai reiniciar. E o now significa agora. Se você quer um tempo para desligar o seu computador, ou um tempo para reiniciar o computador, tu vai usar uma variável. Shutdown, desliga para mim, traço H, e 15, desliga daqui a 15 segundos. Você pode utilizar isso. Tá? Eu coloquei esses exemplos. Eu não vou usar esses comandos, fica como teste para você e dica para você estar fazendo sua atividade posteriormente. Tá? Outro comando que eu quero passar para você dentro dessa nossa inicialização é o comando halt. Olha que bacana. Novamente vamos usar o what is primeiro. O que é o comando halt? Tá aí, é parecido com o comando shutdown. E é isso mesmo. Grande parte de alguns comandos que tem no nosso sistema, nesse caso aqui baseado em Debian, que é o Ubuntu, eu tenho uma variação de comandos que podem estar trabalhando com a mesma direção. Podem ter opções a mais. Tá? Então vai depender da sua escolha de uso no dia a dia. O comando halt ele automaticamente desliga o meu computador. Tá? Claro que eu não vou fazer isso. Tá? Fica também atividade para você. Outro comando que eu quero deixar para você, para a gente trabalhar sempre nos terminais a partir de agora, é o comando power off. Tá? Ou seja, ele também vai fazer a mesma coisa, desligar os nossos computadores. A diferença do comando halt e o comando power off é o seguinte. Opa, deixa eu mudar aqui. É que o comando halt, ele desliga, vamos dizer assim, forçadamente, automaticamente. Todos os seus trabalhos, ele pode não te perguntar nada, ele pode ir diretamente para ser desligado. E o comando power off não, o comando power off é mais amigável. Aí ele pode perguntar algumas coisas se o seu sistema possa estar aberto para fazer o desligamento. Tá? E continuando, o próximo slide, tá? E nós temos nosso próximo módulo. Nós iremos aprender sobre sistema de arquivos e diretórios. Tá? Eu quero dar uma dica para você. Treine, mas treine muito esses comandos que foram repassados aqui. Tá? Outra dica que eu quero dar para você é sempre utilizar a tecla Clear, o comando Clear para limpar as telas, e ir testando, por exemplo, as opções de comandos que você tem. Eu quero colocar a letra A aqui, por exemplo, vou dar 2 tab. Olha a quantidade de possibilidades que ele pode me dar com comando que começa com a letra A. Tá? Teste isso aí. Visualize para mim todas as comandos que começam com a letra A. Ele me pergunta, tu quer mostrar as 107 possibilidades? Eu vou aumentar meu terminal para mostrar para você. Tá? Vou dar 2 tab. Para ele mostrar para mim todas as possibilidades. Aí, quer mostrar 107 possibilidades? Sim. Tá aí. Todas essas são as 107 possibilidades que eu posso usar o comando tab. Tá? E eu quero que comece com a letra A usando o comando tab. Eu quero que você faça o seguinte. Teste com várias letras. Por exemplo, o que eu tenho com o comando G? Eu quero dar 2 tab e 203 possibilidades. Y para ele mostrar para mim. Ele mostra para você vários comandos. Tá? E a partir de então, eu posso dar espaço, por exemplo. Você pode perceber que aqui embaixo tem more, porque são muitos comandos. Eu posso usar o espaço ou enter para ele listando para mim os demais. Tá? O espaço aumenta toda uma página. Tá?
Por exemplo, eu quero testar que comando é esse aqui, por exemplo, gdm3. O que eu posso fazer? Utilizo o que a gente fez na aula, por exemplo, what is, tá? gdm3, para ele mostrar para mim. Olha que legal. Ele já me fala o seguinte, que isso aí é o gerenciador de telas da interface GNOME. Ou seja, você pode conhecer toda uma gama de comandos do seu sistema Linux só desses primeiros passos que eu já passei de dicas para você. Vou usar a tecla Tab, usando a tecla Tab, ou limpando a tela, tá? Por exemplo, eu quero todos os comandos que começam com X. Dou o Tab aqui, são 131 possibilidades. E essa, todas as possibilidades que eu tenho no comando X, tá? Observei o comando respectivamente. Comando what is, só para a gente repetir para praticar. O que é esse cara aqui, ó, Charles? Ele vai me falar, cara, você pode executar linhas de comandos de entrada, por exemplo. Olha que bacana. Fica a dica para você durante essa aula. Treine bastante o comando que for passado nessa sala de aula, que são esses comandos aqui, tá? Você pode pausar agora o vídeo e treinar bastante. Treine o comando ls pwd clear, o comando what is, tá? E a tecla tab sempre. Ok? Então é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo módulo com sistema de arquivos e diretórios. Até o próximo módulo e treine muito. Vamos lá!